Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Pastor, me dê esse óculos que está aí dentro dessa bolsa, por favor. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Na presença do Senhor. Deixa eu organizar aqui rapidinho. Obrigada. Só um minutinho, tá bom? Enquanto isso, você vai glorificando o nome do Senhor, amém? Vai dizendo para o Senhor que você o ama realmente. Ai, Jesus. Esse negócio aqui é uma bênção. Ai, ó. Glória a Deus. Consegui aqui, estava difícil o negócio. Hoje vamos falar um pouco sobre Neemias. Amém? Vamos aprender algumas lições sobre Neemias. Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Neemias. Pode desligar esse ar aqui para mim, por favor, alguém? Neemias capítulo 1. Amém? Vão procurando aí. Nós precisamos, querido, estar atentos em tudo e perceber assim tudo que Deus tem reservado para nós nesse tempo. Nós estamos à beira de um novo ano que termina e um que se inicia. E quando a gente tem um ano que vai iniciar, a gente começa a pensar assim, poxa, o que foi que eu não fiz? Começa a fazer planos para esse novo ano. Começa a ver o que faltou você fazer durante esse ano. E a gente está vendo que esse ano de 2020 é um ano atípico, é um ano bem diferente. É um ano delicado, um ano de muitas perdas, de muito choro, de muitas privações, de muitas frustrações, de muito luto. Um ano que, se a gente pudesse, a gente ia apagar do calendário, não é? Ninguém queria mais lembrar desse ano, né? E abre comércio, fecha comércio, é lockdown. Hoje mesmo nós tivemos, né, a resposta. Ontem estava tudo fechado, amanhã já vai abrir novamente, tudo com precaução. Então é um ano atípico, um ano que, se a gente pudesse, a gente riscaria do nosso calendário, né? Mas esse ano ele mostrou para a gente o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, mas nós temos um Deus grande, amém? Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos vivido dias difíceis, dias de pandemia, mas eu creio que Deus, nesses dias, Ele tem reservado algo sobrenatural para nossas vidas. Eu sinto mesmo, querido, no meu coração, eu sinto mesmo que está acontecendo um mover de Deus sobre a nossa vida. Um mover de Deus sobre esse mundo, um mover de Deus sobre a nossa cidade, um mover de Deus sobre essa igreja. Precisamos crer que, apesar da pandemia, ela não pode deixar com que a gente pare de adorar a Deus. A pandemia não pode fazer você desistir das promessas que Deus tem para a tua vida.
Eu sinto que nesses dias, Deus vai derramar do seu Espírito ainda mais. Deus vai derramar e Ele não precisa de muita gente para fazer isso. Ele precisa apenas de uma pessoa com coração disposto. Uma pessoa com coração aberto que diga: Senhor, eis-me aqui, derrama sobre mim o teu óleo precioso. Quem está aqui que gostaria de ser impactado pelo Senhor Jesus, que gostaria de receber essa Shekinah de Deus? Eu acredito que nós vamos viver as promessas de Deus. Eu acredito que esse ano de 2021 vai ser um ano do mover de Deus sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Eu creio, querido, Deus tem falado muito ao meu coração, que nesse tempo Deus vai derramar do seu Espírito, que nesse tempo Deus vai derramar cada dia mais do seu Espírito. Basta nós abrirmos o nosso coração, basta nós abrirmos realmente, verdadeiramente a nossa vida e dizermos: Senhor, eis-me aqui, olha, Senhor, eu estou aqui, Senhor, me enche, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber mais de Ti. O Senhor tem para derramar sobre a tua vida, querido. Eu acredito que essa geração será uma geração de pessoas, não é só de jovens, porque Deus usa de todas as idades. A palavra de Deus diz que os velhos, até velhos, darão frutos. E eu acredito que essa geração de pessoas vão ser pessoas que vão se levantar, assim como Neemias para erguer os muros caídos, assim como Josué para guiar o povo, para guiar alguém, assim como Abraão, cheios de fé, pessoas que não têm medo de erguer a sua mão e dizer: eu expulso em nome de Jesus. Pessoas que não têm medo de dizer: seja curado em nome de Jesus, porque isso é para mim e para você também, querido. Vamos ler Neemias, capítulo 1, vamos ler, vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, que no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força
com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Vou ler mais o 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Glória a Deus. Se você puder ficar aberto, eu vou ler depois algumas coisas aí. Então, querido, hoje nós vamos falar algumas coisas sobre Neemias, algumas lições que aprendemos com a vida desse homem de Deus. Então, lendo a história de Neemias, a primeira coisa que eu vi e achei muito interessante quando ele diz assim: e eu era copeiro do rei. E no verso 2 ele diz assim: porém eu nunca estivera triste diante dele. Neemias, ele era cativo de Jerusalém, ele estava na Babilônia e ele era copeiro do rei Artaxerxes. E o copeiro era aquele que ia levar o vinho ou água, ia levar alguma coisa para o rei beber, e ele bebia primeiro, porque se tivesse envenenado, ele morria primeiro, né? O rei era esperto, né? Então, ele bebia primeiro, dava uma bebericada ali e dava para o rei tomar. Então, Neemias, ele era cativo, ele estava preso, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, mas olha o que diz esse verso aqui: eu nunca estivera triste diante dele. Neemias sempre fazia o seu ofício alegremente, com alegria, sempre com alto astral. Isso já é para nós uma lição, querido, porque quantas vezes o Senhor tem nos colocado num lugar e nós não conseguimos fazer com alegria. Nós fazemos de qualquer jeito. Lá no trabalho, quantas vezes o Senhor tem aberto essa porta para você e você faz de qualquer jeito, sempre com a cara feia, não se alegra em Deus pelas coisas que Deus tem aberto para você. E eu achei muito interessante isso na vida de Neemias. E ele diz que ele nunca estivera triste diante do rei. Ele tinha tudo para estar triste, querido. E você também, você tem tudo para estar feliz, para estar alegre em Deus. Mesmo que você esteja passando por dificuldade, esteja alegre em Deus, porque o Senhor encontrou você. O Senhor olhou no mundo, Ele viu você e alcançou a tua vida. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Então Neemias, ele estava lá no palácio, como diz o pastor, estava tudo bem, tudo favorável, né? Ele estava bem ali no palácio e de repente vem o seu irmão Anani ali e ele pergunta: como é que estão os meus irmãos de Jerusalém, como é que eles estão? E ele ouve uma triste notícia de que a sua cidade, Jerusalém, estava em miséria e desprezo, estava assolada, os muros estavam derrubados, as portas da cidade estavam queimadas, e ele se entristece muito naquele momento. Sabe quantas vezes também eu quero fazer uma comparação, quantas vezes também você está tudo bem na sua casa, na sua família, e você recebe uma triste notícia. Quanta notícia triste nós não temos recebido, querido? Com essa Covid, quantas notícias tristes. E você às vezes se deixa abater por essas notícias. Mas eu quero dizer, não se deixe abater por notícias tristes. Não se deixe abater porque você tem um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. A primeira coisa que Neemias fez, ele chorou. Ele foi chorar. É normal. A gente ter essa reação, é natural a gente chorar diante das coisas que acontecem. Mas sabe, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, querido.
O choro pode durar uma noite, o que você está passando não vai durar para sempre. O que você seja uma enfermidade, seja qualquer coisa, seja desemprego, seja você a falta de Deus na sua vida, nada, querido, vai durar para sempre. Nada vai durar para sempre. Glória a Deus. Então é bom a gente chorar, é bom, e Neemias estava chorando pelos seus irmãos, ele estava chorando pelos seus irmãos, a tristeza veio no seu coração de saber que os seus irmãos estavam assim. Quantas vezes você já se levantou como intercessor de alguém que está precisando, alguém que está triste, alguém que teve um dia ruim, você tem se levantado como brecha na vida desse irmão, ser um intercessor desse irmão, ser um intercessor para orar por ele. Olhe para essa pessoa que está aí ao seu lado, diga assim: ore por mim, eu vou orar por você. Glória a Deus. É muito bom quando a gente tem pessoas que oram pela gente. É muito bom a gente ter. Mas e a gente? Será que nós estamos sendo essas pessoas que realmente choram com os que choram e se alegram com os que se alegram, como diz a palavra de Deus? Neemias, ele estava chorando por aquelas pessoas, pelos seus irmãos que estavam ali em Jerusalém. Glória a Deus. Nós não podemos nos deixar dominar pelo pavor e pelo medo das más notícias. Sempre nós vamos estar recebendo más notícias. Fecha o comércio, abre o comércio, é lockdown, é não sei o quê, é coronavírus. Ai, o fulano está com coronavírus e a gente se desespera, todo mundo se desespera. Mas nós não podemos deixar que o medo nos domine, ao ponto de fazer com que nós não façamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Glória a Deus, aleluia. Josué, ele diz, olha, não fui eu que ordenei, o Senhor falando a Josué: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está com você, querida. Não tenha medo, ó terra, regozije e se alegre, o Senhor tem feito grandes coisas. E olha só o que Paulo, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Em Atos ele diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Glória a Deus. Em Isaías ele diz: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está conosco, querido. O Senhor está na tua vida. Eu não sei se o Senhor está falando com alguém especificamente, mas eu quero dizer para você que o Senhor é com você. Você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando por algum problema, mas o Senhor está na tua vida. O Senhor não esqueceu de você. Aleluia. Glória a Deus. Neemias, ele ouve aquela notícia, ele chora, mas a Bíblia diz que ele vai. Olha no verso 4: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Beber uma água aqui. Perceba que Neemias, após a sua reação de chorar, ele teve outra ação. Ele não ficou só chorando, ele não foi lá chorando para o rei,
Ele não pegou os seus amigos, vamos chorar, vamos junto, vamos ficar lamentando, só lamentar. Não, ele foi jejuar e orar. Jejum e oração. Jejum e oração são poderosos na nossa vida. Infelizmente, nós temos esquecido disso. Nós temos esquecido que oração e jejum são primordial na nossa vida. Coisas acontecem quando nós oramos e jejuamos, querido. Quando nós oramos e jejuamos, algo extraordinário acontece. E dessa maneira ele clamou ao Senhor, buscando força, estratégia e capacitação para realizar o que era necessário pelos seus irmãos. Aí, se você ler todo o livro de Neemias, você vai ver que Neemias, em tudo que ele ia fazer, ele orava ao Senhor, ele perguntava ao Senhor, ele sempre estava pedindo direcionamento de Deus. Precisamos orar mais, precisamos jejuar. Esse ano, querido, eu acredito que é um ano do mover de Deus, mas eu acredito, sabe por quê? Porque nós, como igreja, temos que orar mais, temos que jejuar mais. Não é eu fazer, eu tenho que vir para a igreja. Não, querido, é lá na nossa casa. Como diz a palavra de Deus, fecha a tua porta, orar mais ao Senhor, jejuar mais. Precisamos ter na nossa vida esse compromisso de orar e de jejuar. O jejum, querido, eu sei que o jejum é para mortificar a carne, mas quando você mortifica a carne, o espírito começa a sobressair, o espírito começa a ter vida em você, o Espírito de Deus, e você começa a ser uma fortaleza, uma bomba atômica nas mãos do Senhor. Precisamos, querido, que 2021 seja um ano que nós possamos mudar isso na nossa vida. Precisamos ser pessoas que oram mais, pessoas que jejuam, que tiram pelo menos uma vez na semana para fazer um jejum. Um jejum, você vai ver o Senhor te dando vitória através do jejum. A gente vê aqui o livro de Neemias, querido. Neemias, ele ora, ele faz um jejum. E ele coloca nas mãos do Senhor para resolver aquilo. Ele era um copeiro. O rei estava lá. Você acha que o rei ia dizer: meu copeiro, venha cá, meu copeiro, o que é que você... Não, dele mesmo ele não faria isso. Dele mesmo ele não faria isso, porque nenhum rei naquela época ia até a rainha para falar com o rei. O rei tinha que baixar o seu cetro e a rainha poderia falar. Imagine um copeiro. Um copeiro é que não poderia mesmo. Mas o homem que coloca a sua vida a serviço de Deus e que segue a direção apontada pelo Senhor, obterá sempre o melhor. Olha aí para essa pessoa bonita, diga para ele: vamos, ore mais, meu irmão, jejue mais. Eu quero profetizar que nesse ano de 2021, você vai orar mais, você vai jejuar, não só em prol da sua vida, mas você vai jejuar para que o Senhor possa derramar grandes bênçãos sobre essa casa. E começa por você e por mim, começa por você e por mim, querido. No nome, quantas pessoas aqui querem em 2021 estar mais perto do Senhor? Querem estar orando mais, querem estar jejuando mais, se comprometer com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Neemias orou, jejuou e depois pediu direção do Senhor. Todo cristão, querido, ele deve pedir a direção do Senhor em todas as áreas da sua vida. Em tudo que você for fazer, você tem que pedir a direção do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos fazer da nossa cabeça, nós queremos fazer os nossos planos, nós não perguntamos para Deus se realmente é isso que o Senhor quer para nós. Mas nós achamos. Quando você ora, quando você jejua, o Espírito, ele começa a falar com você.
Sabe, porque a sua carne começa a ficar fraca e o espírito começa a sobressair. E você ouve a voz de Deus falando com você. Peça a direção de Deus naquilo que você vai fazer. Peça direcionamento de Deus. Peça direcionamento. Olha, Neemias, ele pede direcionamento. E lá no verso 2, do capítulo 2, ele diz: e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Sabe, Neemias, o Senhor deu uma estratégia para Neemias. Porque Neemias sempre ele estava alegre ali na presença do rei. E dessa vez Neemias foi triste. Mas ele já tinha orado ao Senhor. Olha só o que ele ora no capítulo 1, no verso 11. Lá no final: ah, Senhor, estejam, pois, os teus olhos, os teus ouvidos, atento à oração do teu filho e à oração dos teus servos que desejam também o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Ele pede para o Senhor dar graça a ele perante o rei. Ele pede para o Senhor ser com ele naquele momento. E acontece o inesperado, porque grandes coisas acontecem quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar. Grandes coisas acontecem na nossa vida. Grande resposta do céu vem sobre nós. E olha só o que aconteceu. Ele estava lá com o rei, de repente o rei olhou para ele e disse: por que você está triste? Olha só Deus para fazer isso, só o Senhor para fazer isso. E Neemias conta para o rei por que ele estava triste. Porque a sua cidade estava queimada, os muros derrubados, as portas queimadas, as pessoas estavam passando necessidade. E olha só o que o rei ainda pergunta para ele, no capítulo 2, verso 4, e o rei me disse: que me pedes agora? E ele diz: então orei ao Deus dos céus. Olha só, Neemias ora novamente para saber o que ele vai pedir ao rei. Isso mostra o quanto nós precisamos pedir direcionamento de Deus para a nossa vida. Para não podermos estar dando cabeçada em cima de cabeçada, fazendo coisas erradas, onde Deus não está no meio. Sabe, eu lembro que quando eu e pastor Elias viemos para cá, para Manaus, ele veio na frente trabalhar, e eu estava trabalhando lá, eu tinha que deixar meu trabalho para vir para cá. Eu já era professora há 7 anos numa escola, e ele disse: olha, eu vou na frente, eu vou preparar o terreno, vou trabalhar, e com 1 mês eu chamo você. Eu falei para ele: tá bom. Só que eu vou fazer prova de Deus, se é da vontade de Deus. E eu vim, para cá, fiz prova com Deus, Deus me respondeu. Mas mesmo assim, quando chegou aqui, eu disse: Senhor, me dá uma resposta, Senhor. Eu quero saber se é realmente a tua vontade que eu esteja nesse lugar. E eu disse: Senhor, abre as portas na primeira semana, Senhor. Eu quero que o Senhor abra a porta de um trabalho para mim. E na primeira semana, pastor Patrício trabalhava em táxi, e ele me levou em algumas empresas. Eu era professora, e em algumas... Meus irmãos, quando você está na direção de Deus, o Senhor dá a resposta. E onde eu ia, eu ouvia sim, sim, sim. Eu digo: meu Deus, 5 trabalhos se abriram para mim. Sabe, porque eu pedi um para o Senhor: Senhor, me dá um trabalho. E o Senhor me deu 5 trabalhos, que eu pude escolher em quais eu poderia trabalhar. Sabe, e sempre foi assim. Em tudo que temos feito, temos pedido direcionamento de Deus. Precisamos, queridos, precisamos. Sabe, é incrível quando a gente olha o povo americano, né? Você vê em algum filme e você vê tudo que eles vão fazer, aí eles se abaixam lá e eles oram a Deus. E às vezes tem uns que nem são cristãos, mas eles se acham cristãos e eles fazem isso. E nós também temos que tomar isso para a nossa vida. Temos que tomar isso para a nossa vida, tomar atitudes direcionadas por Deus.
Nada de querer fazer coisa da nossa cabeça e achar que vai dar certo. Não, querido. O melhor lugar para você estar é na vontade de Deus. Na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Diga comigo, o melhor lugar para eu estar é no centro da vontade de Deus. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração, querido. Se você não está ouvindo o Espírito Santo de Deus, ore mais, jejue mais, que você vai ter direcionamento de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Eu anotei aqui uma coisa sobre o jejum, diz: o jejum deixa nosso espírito atento, pois mortifica a carne. O propósito primeiro do jejum é mortificar a carne, o que nos fará suscetíveis ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Reconheça o momento atual. Olha só, Neemias, ele ora ao Senhor, mas ele olha para ele também, ele diz: olha, Senhor, eu também tenho pecado, a minha casa tem pecado, todos temos pecado. Ele não diz assim só: olha, o teu povo que está lá tem pecado, mas ele se coloca junto, ele também diz que ele também está em pecado. No capítulo 1, verso 8, 7 e 8, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés. Então ele também se coloca também como pecador, que ele tinha também pecado para o Senhor. Que nós também possamos reconhecer o momento que estamos diante do Senhor. Qual o momento que você está? Porque não adianta, não adianta ser, porque o pastor não está vendo, o meu líder não sabe, mas Deus sabe, querido. Deus sabe da sua vida e Ele sabe muito bem. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como está a tua vida. Que nessa noite possamos falar como Neemias: Senhor, eu pequei, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu sou um pecador, eu preciso ser regenerado por Ti. Sabe, Neemias, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu problema, ele reconhece que ele está com alguma dificuldade. Quantas vezes você está passando por dificuldade de desemprego, você está passando por dificuldade na sua vida, porque a nossa vida, como eu falei de manhã, nem tudo sempre está 100%, gente. Nem sempre, não é verdade? Nem sempre a sua geladeira está cheia, né? Às vezes está igual um oceano, só água, né? Nem sempre a sua conta está cheia de dinheiro. Nem sempre as contas estão todas pagas. Mas em todos os momentos Deus está com você, você sabia? Em todos os momentos Deus está com você. Olha o que ele diz aqui: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, querido, o Senhor está com você. Glória a Deus. Cada cristão deve saber reconhecer as fases da sua vida e lidar com elas, andando de cabeça erguida e buscando em Deus as respostas e estratégias necessárias. Haja conforme a direção de Deus. Amém? Vamos agir conforme a direção de Deus. Glória a Deus. Devemos ter coragem e saber que o Senhor, Ele está conosco. Se nós agirmos conforme a direção de Deus, até o que parece estar dando errado vai dar certo, querido. Até o que parece estar dando errado vai dar certo. Porque se o Senhor está nesse negócio, vai dar certo. Aleluia. Olha o rei Davi, ele dizia: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado justo,
nem a sua descendência mendigar o pão. O Salmo 91 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. Daniel diz: ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e o que mora na luz. O Senhor conhece a tua vida, querido. Que você possa reconhecer diante do Senhor como você está. Glória a Deus, aleluia. E por último, nós temos que identificar as áreas quebradas da nossa vida. Todos nós temos áreas quebradas, querido. Todos nós temos alguma coisa. O que está em ruínas na sua vida? O que está em ruínas na sua vida hoje? A oração está em ruínas na sua vida. Você não consegue mais se ajoelhar e orar ao Senhor. A leitura da palavra está em ruínas na sua vida. Teu casamento está em ruínas. Teu relacionamento está em ruínas, querido. Tua liderança está em ruínas. Glória a Deus. Seja verdadeiro com o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu cheguei aqui, Senhor, mas eu estou em ruínas. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser renovado. Glória a Deus, aleluia. Precisamos compartilhar com Deus esse momento. Precisamos compartilhar com Deus dizendo: Senhor, isso está em ruínas na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, porque só o Senhor para restaurar a nossa vida. Só o Senhor para restaurar as áreas da nossa vida que estão quebradas. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que vieram oposições contra Neemias. Vieram oposições contra Neemias sobre tudo o que Neemias estava fazendo. Mas Deus estava com Neemias. Deus estava dirigindo a vida de Neemias. E mesmo aquelas pessoas que eram seus opositores não tiveram êxitos. Não tiveram êxitos sobre a vida de Neemias, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Deus está no controle nessa noite, querido. Deus está no controle nessa noite. E Deus, Ele pergunta para você: qual a tua área que precisa de restauração? É a área de relacionamento. É a área de um relacionamento com Deus, é a hora de relacionamento com o irmão, é a hora de relacionamento pessoal. Qual a tua área que precisa, querido? Que precisa de reconstrução? É a área da oração, que você precisa orar mais. É a hora do jejum. Sabe, que esse 2021 seja um ano que possamos entrar renovados por Deus, que possamos entrar restituídos por Deus, renovados pelo Senhor. Eu vou te dar um minuto para que você ore a Deus, para que você pense: Senhor, eu preciso ser restaurada nessa área. Eu preciso ser restaurado nessa área, Senhor. Oh, Jesus. Olha para o teu povo, Senhor, que chegou aqui nessa noite, meu Deus. Oh, Jesus. Movendo entre nós, te adorarei. Olha para nossas áreas, Senhor. As áreas da nossa vida que precisamos restaurar, Senhor. Precisamos restaurar, Senhor, diante de Ti, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem uma obra a fazer em nossas vidas, Senhor.
Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Oh, Jesus, faz isso no nosso meio nessa noite. Não deixa, Senhor, sairmos daqui, Senhor, com áreas quebradas, meu Deus, mas que possamos ser renovados por Ti nessa noite. Aleluia.